Lucas capítulo 12. A partir do verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus filhos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir, porque o corpo é mais do que o alimento, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, nem têm despensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar meio metro ao curso da sua vida, ou meia hora, ou um segundo, à sua existência? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os pagãos, os que não têm consciência de Deus em todo o mundo, é que procuram estas coisas, mas vosso Pai Celeste sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas lâmpadas. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem no meio da madrugada, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós atentos, apercebidos, de olhos bem abertos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente,
a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, todo servo, a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Senhor Jesus, dá-nos toda atenção, livra-nos de toda distração e permite que o coração de cada um aqui tenha ouvido a tua palavra mesmo, não apenas a leitura que eu fiz, mas ouvido a sabedoria eterna de Jesus. A verdade que é como uma rocha que não quebra. Eu peço que seja assim, em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Gente, nós estamos acostumados a ouvir sobre esse mandamento de Jesus acerca de não andarmos ansiosos no texto de Mateus, no capítulo 6, que é mais curto, é mais poético. Aqui em Lucas ele é mais longo, mas ele assambarca uma quantidade de coisas, sem excluir nenhuma daquelas que a gente encontra em Mateus 6, mas que só aparecem aqui. Por exemplo, em Mateus 6, se começa falando de que não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e as riquezas, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aí se começa dizendo, Jesus dizendo, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos por estas coisas. Conectando uma escolha existencial de absolutizar qual é o valor absoluto da existência, o que de fato eu quero para o meu ser na vida, e o que é vida para o meu ser. E uma vez que eu defina isso, se eu vou viver para as coisas que se pegam, que se tangem, que se contam, que se mensuram, e que são as categorias do mundo pelos quais as pessoas são julgadas grandes, maiores, menores, poderosas ou fracas, ou se eu vou existir e viver priorizando o que vai ser algo a ser posto na minha interioridade, onde nenhum ladrão entra, onde nenhuma alteração em Wall Street mexe o significado imponderável do que aqui está guardado, onde eu me torno o banco de mim mesmo, guardando graça de dons de consciência, de alegria, de paz, de amor, de esperança e de compromisso com Deus e de alegria na glória de Deus, de modo que eu viro um depósito de riquezas indestrutíveis, porque o meu coração se posiciona para além do aqui e agora, chamando de valor maior da minha vida aquilo que Deus chama de vida e de bem para mim. Aí segue-se ali em Mateus a fala sobre não andar ansioso e se conclui falando da avareza. Aqui, nós temos essa sequência invertida. Começa-se falando da avareza, daquele homem que procura Jesus e desordena que meu irmão reparta a herança comigo. Era um problema de um espólio. E havia uma crise entre eles. E Jesus disse, quem foi que me constituiu juiz e partidor entre vós? E disse, olha, cuidado com a avareza. Porque não é porque é uma herança que brigar por ela não torne você um avarento. O pretexto legal é que esconde a nossa avareza nas nossas brigas de inventário, por herança, de o que cabe o que a quem.
É só porque a gente tem o arcabouço da lei, que era o que o homem pedia a Jesus. Seu juiz e o partidor me dá um arcabouço legal para minha avareza. Não é porque existe o arcabouço legal, porque o arcabouço legal é avarento, que a avareza deixa de ser avareza do ponto de vista espiritual. Então Jesus disse: eu não sou repartidor, mas mesmo que aqui se estivesse fazendo a partilha, nem porque é um direito de herança, a briga por tal direito isenta você de ser um avarento na briga pelo direito, porque ter que brigar por esse direito já é uma pulsão de avareza disfarçada de justiça. Porque se você não fosse avarento mesmo, você nem entrava nessa briga. Agora, isso é o Evangelho. Se você quiser viver pelo arcabouço legal, viva. Quem é do Evangelho pensa assim. Quem não atingiu isso, procure um juiz e vá brigar com seus irmãos, parentes, amigos e conhecidos até o fim, pelos bens que você não levará para lugar nenhum. E prova disso é que quem os ajuntou foi e não pôde levar nada. É por isso que vocês estão se matando. Então começa com essa denúncia e ela se entala na ideia de um homem que se tornou muito bem sucedido produzindo bens, e Jesus já tinha advertido porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui ou que ele amontoa. Então ele prossegue e conta agora a história parabólica de um homem que era muito bem sucedido em tudo que plantava e colhia, e foi crescendo tanto, foi ficando tão envaidecido da sua própria produção, que ele disse: poxa vida, eu virei um problema para mim mesmo, eu sou um case de mim mesmo. Que coisa maravilhosa. Eu sou um case. Eu já não tenho mais nem onde guardar o que eu produzo. O que eu vou fazer? E o texto grego aqui de Lucas nos diz que quando ele diz já sei, é a mesma expressão que aparece lá no servo infiel quando diz já sei o que farei, é eureka! Uau! Esse cara diz: eu virei um professor carnal, me Bill Gates 88, eu já sei, uau! Isso aqui era um prêmio de economia. Eu vou destruir, é a palavra, tudo que eu tenho. É a palavra usada, não é nem reformar. O cara era um revolucionário, era virando a própria mesa. Eu vou destruir tudo que eu tenho, vou fazer tudo de novo, silos enormes, vou aumentar a produção e depois eu vou ter em estoque uma quantidade para algo equivalente a se eu fosse capaz de viver milhares de vidas sucessivas, eu ainda teria. Que é mais ou menos o que a revista Fortune anuncia todos os anos. Os caras que têm mais do que eles conseguiriam gastar em 1 milhão, 2 milhões de vidas sucessivas, se eles pudessem. Isso é chamado de sucesso, essa idiotice. Sucesso. É igual os Estados Unidos e a União Soviética discutindo para diminuir um arsenal nuclear que tem o poder, ainda depois de já terem desmobilizado metade da coisa, ainda tem o poder de destruir a Terra 32 vezes. É melhor mudar o arsenal nuclear para o Sol, porque quando explodirem pode ser que tenha uma consequência mais significativa, porque aqui basta reduzir isso para 1, porque uma botãozada acaba com tudo de uma vez, para que 32? É a mesma lógica, suicida. Povos diferentes do mesmo espírito, da mesma riqueza, tem em estoque ogivas, tem em estoque bens. Mas é mais do que a vida não é feita disso. É para quem da vida, é antes da vida. Aí uma vez que essa história é contada, Jesus entra propriamente na questão da ansiedade, quando ele diz que naquela noite Deus diria a este homem louco:
Hoje a tua alma vai ser pedida isso tudo que tu tens preparado. Levar você não vai. E não sabe nem para quem será. Idiota. Não sabe as surupas que vão fazer nos teus cílios. Não sabe que vai virar essa porcaria. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir dirigiu-se aos seus discípulos, dizendo: por isso, por essa razão, por causa da avareza, que pode até se escudar de preceito legal, para justificar a sua mesquinharia de brigar por trocados que você não trabalhou por eles, mas que você chama de herança, e vai perder amigos, vai beber o sangue no fratricídio do encontro, como era o que o homem pedia a Jesus que fizesse. Mas é avareza ainda assim, ainda que haja o preceito da lei. Nós estamos falando do Evangelho, que é muito mais do que a justiça dos escribas e fariseus, quanto mais as das leis, das nossas constituições egoístas, que servem para regular apenas as demandas dos perversos, mas não são parâmetro para a bondade do amor e da justiça do reino de Deus. Aí vem Jesus e diz, além do que é loucura. Porque o amealhamento disso tudo não dá nem para gerar o tempo para usufruir disto. Tem mais isto do que tempo para usufruir disto. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E olha só o nível que ele chega, impensável para todo mundo aqui no Laçário, para todo mundo assistindo em casa. Todos os economistas, os banqueiros e os funcionários públicos também. Todo mundo dizendo que romantismo. É porque Jesus não sabe o que é uma vida de casado. Não, desgraçadamente, ele sabe o que é uma vida de Deus. Deus me livre de ser Deus. Já pensou o que é ser Deus? Pelo amor de Deus. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Ai, meu Deus. Isso aqui, quanto ao que haveis de vestir, vai desde aquela idiotice que diz, Deus me livre de vestir essa grife, que é de pobre, que é do Ricardão Eletro, ou da Casa de Bahia, que o Senhor guie os meus passos para o Parque Shopping, aleluia. Vai desde essa idiotice, assim, que dá vontade de espancar mesmo, espancar. Até aquela outra que vem revestida de responsabilidade neurótica. Como é que eu posso não andar ansioso pela vida? Vida é ansiedade, responsabilidade é vida, vida é ser responsável é estar vivo, é estar vivo para ser responsável para estar vivo, essa é a vida. É assim que é a vida. Quanto ao que haveis de comer, eu tenho que pensar no que as crianças vão comer, meu Deus, é claro. Tem esse que vive nesse nível de angústia, de campo de concentração ambulante. E tem aqueles outros que dizem assim, o que será que as crianças vão comer amanhã, hein? Eu dou batatinha cortada assim, eu vou levá-los no McDonald's, eu vou servir um xadrezinho chinês, Tem todo tipo de frescura nessa história. Todo tipo. Aí vem Jesus e diz, a vida é mais do que o alimento, é mais do que comer, é mais do que comer bem, é mais do que comer alguma coisa, é mais do que apenas pão, na exemplificação mais básica. Para não sofisticar a doença das vaidades em cima do que seja alimento. Eu não como isso porque eu tenho uma boca de gourmet. Esse é um vinho para não beber. Ai, meu Deus, me livra desse sangue de boi. Me dá um chardonnay, não sei do que, não sei o que. Tem todo tipo. Tem todo tipo de frescura no processo. Mas Jesus continua dizendo, não importa o nível da sua frescura, a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que a veste. O que ele está dizendo é tão grave, que ele diz, olha, se você não tiver o que comer, mas souber que não tem o que comer, esteja contente, é sinal de que você ainda está vivo.
É tão grave que ele está dizendo, se você não tiver o que vestir, mas fique contente, porque só não tem o que vestir o que está vestido de um corpo. Esse é o nível da gravidade do que ele está dizendo. É o nível da cura que ele quer produzir na gente. Observar os corvos. Ele manda a gente olhar para os urubus, os quais não semeiam, não enceifam, é claro. Não tem despensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Você já pensou que Deus é o Deus das carniças? Tá? Você já pensou no mundo sem urubu? Eu dou graças a Deus pelos urubus quando eu os vejo voando, digo aleluia, sinal de que vai cheirar bem daqui a pouco, de que eu não vou sentir fedor, de que ele vai, com esse mecanismo dele aí, matar tudo que é verme aeróbico, lá nas alturas ancodouradas, onde os anaeróbicos vão ter um banquete sobre as nuvens e vão voltar para cá purificados para limpar de novo a gente desse lixo. Então, o que uns chamam lixo, Deus chama para outros de, vai lá meu filho, que é o teu banquete. Como lá no Apocalipse diz assim, de maneira desavergonhada, que no Armagedon Deus vai chamar tudo que é ave da terra para dizer, olha, chegou o dia de vocês beberem sangue bom, sangue de príncipe, de rei, de nobre, de todo mundo que achava que tinha um rei na barriga, que tinha um sangue azul, vão lá para o Armagedon beber e comer essas carnes gostosas. E a urubuzada diz, obrigado, Senhor, aleluia. A história tem muitas versões, meus irmãos. Quando a gente ouvir dos corvos, a gente vai levar um susto. Ou qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar meio metro, ou 1 minuto, ou 1 dia, ou 1 hora ao curso da sua vida, ao tempo da sua existência? Se, portanto, apagou alguma coisa, não, apagou geral, foi lá em cima em algum lugar, mas eu não fico preso a isso, não. Presta atenção para mim, que a palavra de Deus não tem nada a ver com energia elétrica, mas com o poder do Espírito Santo. Então, outro pum elétrico aqui, a gente prossegue. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um espaço, seja medida de tempo, espaço, ao curso da sua existência? Quem é que pode dizer, por causa do que eu como, por causa do meu personal, por causa dos meus muitos médicos, por causa do meu plano de saúde, por causa da minha alimentação balanceada, e porque eu não fumo, eu não bebo, e eu ando no parque todos os dias, eu sei que viverei até os 99 anos. Enquanto pensa isso, é atropelado por um caminhão, um cara que vinha bêbado e que atropelou você justamente na hora da corrida, no parque. Esse é o nível da sua soberania sobre você mesmo, meu irmão. Bobinho. Aí de repente nasce um câncer lá, num lugar que você não quer nem mencionar. E a gente tira essa onda toda. Nós somos ridículos e patéticos. Essa que é a verdade. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras, as que vocês não podem controlar mesmo. Olha os lírios. Você já viu algum lírio se tecendo? Passa essa agulha para cá. Pô, eu não vou dar fruto esse ano, não vou dar flor porque não arranjei as agulhas certas, não me serviram com material próprio. Olha os lírios, Jesus diz, de maneira mais desavergonhada. Olha os lírios. Eles não fiam nem tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, no seu dia de maior gala, se vestiu como qualquer deles. Olha, se Deus veste assim a erva, que aparece hoje, acaba amanhã, vai para o forno, desaparece, não aguenta um calor,
Quanto mais se tratando de vocês, gente de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que é vez de comer ou de beber, nem vos entregueis às inquietações. E a gente vive tomado de inquietação o tempo todo. É uma gincana de propostas a serem atingidas, de coisas a serem conhecidas, de lugares a serem visitados, de salários a serem alcançados, de poupanças a serem amealhadas, de carros a serem trocados com regularidade, de status a serem alcançados, há coisas a serem exibidas. É tanta luta para o lado de fora, construindo um reino corruptível, um carro que enferruja, televisões que pifam, computadores que a gente já compra para trocar o tempo todo, salários que a gente ganha para gastar desesperadamente para sofrer de não poupar, poupar angustiadamente sem saber o quanto vale poupar, o quanto vale guardar, o quanto vale amealhar, e alguns, para quem vou deixar? Aí uma angústia, eu vou para o terapeuta. Os gentios, os pagãos, de todo mundo, é que procuram estas coisas. Então, quem procura estas coisas e vive por essas coisas, deixe de dizer que é discípulo de Jesus. Jesus diz que você é um pagão, você é um alienado que não conhece a Deus, que não confia em Deus, que não descansa em Deus, que ainda não sabe que é de Deus, não usufrui Deus para nada, despreza a Deus na sua vida, embora você ande com a boca cheia do nome de Jesus o tempo todo. Porque a avaliação aqui não é pelo que você fala, é pelo que você experimenta como atitude. Se você se entrega a inquietações e vive a indagar o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou ter, quem eu vou me tornar, eu já estou com essa idade, eu já devia ter tido isso, tenho amigos que já alcançaram, e se medindo da cara para fora o tempo todo, você nunca conheceu de fato o Evangelho. Conhece a informação, sabe onde está Mateus 6, 23, só isso. Mas não tem evangelho nenhum aqui dentro, não entrou nada. Você é um pato que mergulhou e saiu seco. Buscai, antes de tudo, o reino de Deus, que não é fora, que não é construir um templo, que não é, eu vou me dedicar agora a fazer um sacrifício, eu vou visitar um orfanato toda terça e toda sexta à tarde. Faça isso porque é uma bênção, mas não é porque quem faz isso está indo fazer um trabalho do reino de Deus. Pelo amor de Deus, o reino de Deus está dentro da gente. O reino de Deus é tudo. O reino de Deus vira um olhar, é o nosso olhar. O reino de Deus é o nosso agir. O reino de Deus é o nosso acolher. O reino de Deus é o nosso tratar. O reino de Deus é o nosso incluir. O reino de Deus é o nosso marcar de posições, de dizer eu vou até aqui, daqui não dá. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O reino de Deus é amor de Deus em nós. O reino de Deus é o reinado de Deus em nós. É que o Senhor é Ele. Não é Ele. Quando eu elejo uma veneta como um sacrifício, tipo subir de joelho à escada da penha e digo que por amor a Ele estou fazendo isso. Não. Ele não me pediu isso. Eu só manifesto o amor pelo reino de Deus quando eu cumpro os mandamentos. Jesus disse, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Então eu não preciso inventar mandamento. Eu só tenho que cumprir o mandamento, e o mandamento é um só. É que nos amemos uns aos outros. Então o reino de Deus, que não gera o reinado do Deus que é amor, começando a me ensinar a amar, perdoar, relevar, incluir, acolher, ou mesmo quando eu aborreço a obra de alguém, não aborrecer o indivíduo para sempre, nem posicioná-lo em nenhum juízo que o ponha em nenhum tipo de inferno irrecuperável. Se o reino de Deus não começar assim, ele jamais vai ser reino de Deus em mim. Tem que ser o reinado do amor de Deus, tem que ter perdão, tem que ter bondade, tem que ter justiça. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É buscar ser um pacificador, ser limpo de coração. É buscar ter senso crítico, voltar atrás, se corrigir, pedir perdão. É perdoar tantas vezes quantas sejam necessárias.
Não ser egoísta pensando que só porque eu vivo olhando para cima, eu estou fazendo a vontade de Deus, enquanto eu aborreço pai, mãe, amigos e todos pela minha inoperância, pela minha alienação, pela minha falta de senso comunitário, de participação, de ajuda, de percepção de dificuldades e de socorro a elas. O reino de Deus se estabelece dentro para poder se manifestar como fruto simples, do lado de fora, todo dia, o tempo todo. Busque isto em primeiro lugar. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Que não são castelos na França. São mansões espirituais que já estão sendo construídas aqui. Todo dia eu quero crescer mais o meu ambiente interior. A plenitude de Deus em mim. Quero que não tenha nem altura, nem profundidade, nem medida, nem largura. Eu quero que a expansão seja total. A entrada é pequenininha, sou eu, mas esse templo cresce para dentro. Quanto mais crescer para dentro, mais vai gerar fruto. Simples, do lado de fora. E aí as coisas começam a andar atrás de você. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu conheço pouca gente que, sem pensar em dinheiro, viu-se mais perseguida por dinheiro do que eu a vida inteira. Sinceramente. Porque quem vive comigo sabe que eu não estou nem aí. Exceto para a responsabilidade das coisas que a gente contrata de maneira cidadã. Mas para mim, sinceramente, não. E foi assim a vida inteira. E quanto menos eu me empenho por isso, e quanto mais eu só me empenho por aquilo que eu sei que é reino de Deus, seja dentro, ou seja na sua correspondência externa, mais eu vejo bondade e misericórdia me seguindo todos os dias da minha vida. Se o Senhor é o meu pastor, se eu busco primeiro o reino de Deus, que é a mesma coisa, o resto a gente vem atrás. E no final é bondade e misericórdia bater na tua porta. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Todo dia a bondade bate a porta, com caras que você não imagina, e diz, deixa eu entrar. E é fato, e é verdade. E não tem nada a ver com irresponsabilidade. Porque quem foi e quem é o padrão do homem não ansioso que a gente conhece? É Freud? Deus me livre, você não aguentava viver uma semana com Freud. Jung? Quem? O Dalai Lama? Sinceramente, eu prefiro, eu já disse, está lá no site escrito, que eu prefiro se eu tivesse que ser exilado numa ilha com o Edir Macedo e o Silas Malafaia, e a alternativa fosse ficar com o Dalai Lama, eu preferia 1 milhão de vezes mais. Pelo menos o nível assim, de conversa humana, cabeça, ia ser muito tranquilo. Ele não ia me molestar, não iria molestá-lo. Agora com esses outros dois, pelo amor de Deus, ia ser uma desgraça. Eu ia ficar escondido numa gruta do outro lado da ilha. O Senhor me salva, me livra do mal. É muita guerra, é muito ódio. Não ia ter briga lá, até ia ter divisão denominacional. Quem é que é dono dos coqueiros do lado esquerdo, do lado direito, da fonte do lado de cá? Quem é que decretou primeiro? É uma confusão. Eu estou sendo sincero. Não é aqui nenhum juízo, é só uma escolha de companhia. Se eles forem como tem sido até agora, a minha escolha seria tranquilamente essa. E um paraíso seria o irmão Gandhi. Muito tranquilo também. O Pai agradou dar-vos o seu reino. Você pode ser pequenininho e fraco, mas experimente botar esta ordem na sua vida. Estabelecer esse nível de confiança. Aí ele vai mais além, diz, vender os vossos bens e dar esmolas. Aí é uma loucura. Meu Deus, Jesus entrou no caminho da seita. Realmente, tem muita seita estimulando o pessoal por aí a vida inteira a fazer isso. Não é aqui o caso. O que Jesus está dizendo é, se vocês tiverem que fazer escolha
entre o socorro que vai se materializar e gerar um bem que vai salvar pessoas, e o preço para isso for se desfazer de um bem. Ele não está mandando você jogar a sua casa fora, botar os seus filhos na rua, não ser responsável para com os seus. Ele está dizendo de um bem. É um bem, não é o bem, é um bem. Se vendem e entesourem para coisas eternas. Criem castelos de gratidão. Criem obeliscos de oração feliz no coração dos seres humanos. Ninguém vai ver, mas o Pai vai contemplar. É isso que ele está mandando fazer. E como eu disse, o padrão de sanidade em relação a não andar ansioso é Jesus. Não é Paulo, é Jesus. É só Jesus que é o padrão de tudo. Então como é que era Jesus? Ele não era ansioso, mas ele chegava onde ele queria. Ele tinha rumo, ele tinha direção, ele tinha hábitos, ele tinha costumes, ele tinha rotinas, ele fazia coisas que se diz segundo o seu costume, ele trabalhava, ele ganhou a vida, sustentou a casa dos seus pais como um carpinteiro, é dito em Lucas, é dito em Marcos. Não só é filho do carpinteiro, mas não é esse o carpinteiro, filho de José. Ele toda hora diz, não, é chegada a hora, é chegada a hora, ele tem hora. É por isso que cabe tanta coisa no dia dele. Ele tem um mapa, ele tem uma estratégia, ele sai de um determinado lugar, ele aponta para outro, ele tem hora para sair de lá e dizer, dirigindo-nos para outro lugar. A vida dele tem sentido. Mas ao mesmo tempo tem abertura para o que acontece de inusitado. Ele para o que tem menos valor para atender o que tem mais valor. Isso não acontece o tempo todo, mas toda vez que acontece é assim que ele trata. Por isso ele pode estar indo salvar a filha do chefe da sinagoga, o Jairo. Mas uma mulher que lhe puxa nas orlas das vestes não deixa de ser atendida. É um encontro de vida. E o outro também. E ele atrasa um pouquinho, mas chega lá e realiza vida sobre a vida. Ele só não deixa atrasar por aquilo que não gera vida. Por isso ele diz, a ninguém faleis pelo caminho. Vejam como nele tudo tem equilíbrio. Se é para interromper, interrompe. Se não é para não interromper, não interrompe. Ele é capaz de dizer, em resposta a um anúncio de que um dos seus melhores amigos, Lázaro, estava para morrer, ele é capaz de ficar mais 4 dias no lugar e chegar depois que o homem está sepultado, mas só tem esse direito em relação à amizade aquele que também pode chegar diante da tumba e dizer, Lázaro, vem para fora. Do contrário, o ensino normal do Evangelho é, se eu fui avisado, eu vou. Se eu puder chegar antes dele, chegarei. Porque eu não tenho o poder de depois dele dizer, vem para fora, então eu vou fazer o possível para chegar antes. O Evangelho é simples assim. Não há ansiedade e nem há irresponsabilidade, ao contrário. O texto prossegue dizendo, olha, não andem pela avareza, não se entreguem à ansiedade, mas não mergulhem na vacuidade. Logo depois o que se introduz é a ideia de trabalho, de vigilância, de servos que trabalham sem ansiedade, que vigiam sem neurose, porque não estão vigiando as coisas que se corrompem, mas estão vigiando aquelas que são as incorruptíveis, porque estão se dando em alma, não pelas coisas que perecem, mas dando-se em intensidade interior pelas que não perecem. Por isso que se pede é que estejam vigilantes, sem avareza, sem ansiedade, mas sem distração, sem procrastinação. E a exemplificação é do servo que trabalha todo dia, ainda que dê a sensação de que o seu senhor demora, atrasa ou que ele nem venha. É de uma consciência que se torna tão adulta
que não precisa mais de olhos que vigiem e fiscalizem, de um ser que, com a presença patronal ou não, se sente alegremente o dono do negócio, não para expropriar, nem para abusar, nem para usar, mas para servir com amor, conforme a designação que sobre ele foi dada pelo dono de tudo, o patrão que se ausentou e que disse: cuida dos meus bens com carinho, como se aqui eu estivesse todo dia. Então, ansiedade não. Distração também não. O convite é para vigilância. Para isso eu preciso de algumas coisas, só para concluir. Primeiro, estabelecer com consciência no Evangelho que eu tenho que ter critérios e hierarquias de valores e de significados em mim. A vida é mais que o alimento. O corpo é mais que a veste. Não é a veste que faz o corpo. Não é o que eu como que diz quem eu sou. Não é o carro que eu dirijo que afirma a minha identidade. Não é a mulher ou o homem que eu casei ou que eu namoro, ou não é a casa que eu possuo, ou não é a cor da pele das pessoas das quais eu descendo, que me tornam maior ou que me tornam menor. Nada disso tem qualquer significado a não ser no circo do planeta. Mas se eu sou discípulo de Jesus, o meu chapéu não é o do planeta. Eu não estou botando na cabeça o capacete da terra. Eu estou botando na minha cabeça o capacete do Evangelho, da salvação, do valor do reino de Deus. Essa é a minha mente, é a mente de Cristo. E aí eu tenho uma escala de significados. E se eu tenho essa escala de significados, o que vem antes de tudo é o reino de Deus. E o reino de Deus não é roubado. Você pode falir para poder ter mais do reino de Deus em você às vezes. Eu já vi tantas falências serem os elementos mais enriquecedores interiormente de indivíduos. Já vi tantas diminuições de ganho alargarem a consciência infértil de certas pessoas. Eu já vi tantas perdas humanas catapultarem o indivíduo para dimensões espirituais impensáveis antes. Já vi tantas fragilidades físicas se transformarem num ganho de vida, porque se o corpo é mais do que as vestes, a vida é mais do que o alimento, e também o espírito é mais do que o corpo, e o serviço do espírito é a Deus que o deu. Se essas coisas se alinham em mim, e se elas são fruto de fé e de confiança, nenhuma avareza terá lugar no meu coração. Não serei possuído por nenhuma das coisas que eu tenho, porque não considerarei minha nenhuma das coisas que eu porventura possua. Tudo vem, tudo vai, todas as coisas com o tempo se corrompem. Olhe para o seu corpo. Veja como você está se corrompendo todo dia. Você vai se corromper até a morte. Esse é um corpo de morte. Para que eu engano? Por outro lado, o convite não é para distração, é para vigilância espiritual. Sem ansiedade, em relação ao que se constitui escravização e dominação das nossas mentes neste mundo. Sem ansiedade, que é o grilhão diabólico usado para manipular as nossas emoções, nossos pensamentos, nossas mentes, para equivocar nossas decisões, para mudar nosso caminho, para nos colocar em disputas de competição, de vaidade, de medição, de lutas loucas que não carregam vida. Ao invés disso, o chamado é para aquela confiança no Senhor que diz: Ele vai prover para mim. Mas enquanto isso eu serei espiritualmente vigilante. Manterei os meus olhos abertos, para que não haja perversão, porque é tudo muito fácil de ser pervertido. Eu não devo andar ansioso, mas devo andar de olho aberto, porque se eu não souber
como diz Jesus, que basta a cada dia o seu cuidado, porque cada dia carrega o seu próprio mal. Se eu não souber que em cada dia, se eu não estiver de olho aberto, eu posso me distrair para que um determinado mal me penetre. E é isso sim ele chama de mal, que é absorver valor equivocado, que é chamar de verdade aquilo que é só convenção humana, que é chamar de direito aquilo que é só o que foi constituído, não é o que é a afirmação do Evangelho sobre a justiça do reino de Deus, que é superior aos direitos do homem na terra. Se eu não souber, e se eu não me dispuser a dizer, eu abro mão de todo esse arcabouço de pensamento, de todos esses castelinhos, de todos esses sofismas mentais que configuram o meu pensar, e eu quero me submeter de fato ao Evangelho. Submetermos-nos ao Evangelho é nos curvarmos diante de Deus e dizer, eu quero que a minha mente, que as minhas emoções, que os meus sentimentos deem razão a Jesus todo dia. Isso é submeter-me ao Evangelho. Eu devo fazer isso hoje e agora.